Polinômios é uma matéria que vocês iniciaram, que foi iniciada no ensino fundamental. Então, o que é um polinômio? São expressões algébricas formadas por monômios e operadores aritméticos. Então, vamos por partes. O que é monômio? Monômio é uma formação de números, que são chamados coeficientes, e variáveis, que é a parte literal, em forma de produto. Por exemplo, no 2 aí, 2x é um monômio, porque ele tem um coeficiente que é 2 e um x, que é a parte literal. Só que, se ele tivesse sozinho, seria só um monômio, mas ele já traz um outro monômio. Então, eu vou aumentando a quantidade de monômios até ele chegar no polinômios, ou seja, vários monômios. Muitos, né? E os operadores aritméticos são as somas, as subtrações. Então, essa separação que dá de cada monômio. O que a gente pode ver aí é a formação de como eu vou escrever esse polinômio. Então, normalmente, ele é usado como P entre parênteses x, que é igual. Aí, eu coloquei o geral, a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, e vai embora. Esse n do x, ou de qualquer outra parte literal, qualquer outra letra, ele precisa ser um número natural. Trocando em miúdos, ele tem que ser um número ou zero ou um número positivo. Ele não pode ser uma fração, ele não pode ser um número negativo, ele é só número positivo. Qual é o grau desse polinômio? Eu vou observar o expoente que a letra tem. Então, aí, no primeiro exemplo, px igual a 7. O grau é 0. Ah, mas ele não tem x, professora. Tem sim. O x está elevado a 0. X elevado a 0 é 1. 7 vezes 1, 7. Então, o grau desse polinômio é 0. No exemplo 2, px é igual a 2x menos 1. Ah, o x não tem número. Se ele não tem número, é 1. Então, qual é o grau desse polinômio? 1. E no exemplo 3? Px é igual a raiz de 3, x à quinta, mais i, x à quarta. Qual é o grau desse polinômio, sendo que ele tem 5 e 4? Eu vou pegar o maior. Então, esse é um polinômio do quinto grau. Valor numérico. Também é uma retomada lá do ensino fundamental. Oitavo ano, mais ou menos. Que o quê? Vai ser dado um polinômio e vai ser dado um valor para essa parte literal, que no caso aí eu chamei de x. Então, eu quero saber qual é o valor desse polinômio, o valor numérico desse polinômio, quando o x for 2. Então, como é esse polinômio? X ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, no lugar de todos os x, o 2. Poderia ser outro número que vai ser fornecido para vocês. Então, o x ao cubo, 2 ao cubo, mais 2 vezes o x, que é 2 elevado ao quadrado, menos 2, que é o valor de x, menos 1. 2 ao cubo, 8. 2 vezes 2 vezes 2. Na segunda parte, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 2, menos 1. 8 mais 8, 16. 16 menos 2, 14. 14 menos 1, 13. Então, o valor numérico aí é 13. Um outro exemplo aí dos polinômios, eu vou definir o que é coeficiente, o que é termo independente e o grau. Então, dei aí
um polinômio de x que é igual a 3x ao cubo mais 5x ao quadrado menos x menos 4. Se for perguntado qual é a variável, é a parte literal. A variável aí é x. Quais são os coeficientes? Os coeficientes são os valores que estão com esse x. Então, qual é o coeficiente de x ao cubo? 3. E de x ao quadrado? 5. E de x? Ah, não tem número. Se não tem número, é 1. Só que esse x é negativo, então o coeficiente dele é menos 1. E o termo independente? O termo independente é que está aí aparentemente sozinho. É o menos 4. E qual é o grau desse polinômio? É 3. Por quê? O maior expoente entre eles aí é o 3.